Olá, meu nome é Léo Simão e seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro módulo sobre o que significa ser um investidor anjo, sobre oportunidades, riscos e sobre todo esse trabalho que nós aqui na BRM podemos te ajudar a performar. Primeiro quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Léo Simão, eu sou empreendedor, eu tive algumas startups, a maior dela foi a Bebê Store, que foi o líder de e-commerce de produto para bebês no Brasil. Lá eu levantei mais de 110 milhões de dólares, nós ganhamos prêmios de empreendedorismo do ano pela Globo, pela Ernst Young, pela Endeavor, a qual eu faço parte, pela Exame. Então foram uma série de premiações e experiências que me ajudaram muito nesse caminho. Eu comecei a empreender com startups lá em 2006, 2005, tive sites de loteria, os maiores do Brasil, que eu também vendia esses sites. Então já tive inúmeras empresas e startups na época que a gente nem tinha esse nome de startup. Hoje eu posso ser considerado um dinossauro dessa época das startups e acabei que ao longo do tempo vim vindo para o outro lado da mesa, né? A gente passa a investir, apoiar startups nesse processo. Então eu já mentorei algumas centenas de startups. Tem um método que eu ensinei essas centenas de startups a captar e a levantar recursos. Tenho 2 livros escritos sobre o tema, do Zero ao Exit e Startup Exponencial, onde eu abordo todos esses temas sobre investimento em startup, captação de recursos, negociação, todas essas partes fundamentais para o negócio bem sucedido. E hoje nós vamos aprofundar com a sua visão de investidor anjo, só que eu vou sempre trazer também um pouco da minha visão de empreendedor, né? Porque o investimento em uma startup, ele, de certa forma, se assemelha a um casamento, né? Vocês vão ter esse início desse relacionamento e ele só vai dar certo se for harmônico, se ambas as partes se combinarem ao longo dessa jornada. E ela é uma jornada que não é tão curta. Então a gente vai falar um pouco sobre qual que é o seu papel de investidor, qual que é o seu papel de investidor anjo da BR Angels, o do empreendedor, né? Como que essa dinâmica se ajusta ao longo do tempo. Então venha comigo para essa jornada que vai ser muito legal. Antes da gente iniciar sobre o que é um investidor anjo, eu vou contar para você qual que é essa etapa desse funil dentro de uma startup, né, de investimento. E eu digo que existem algumas rotas possíveis de se captar investimento. Nós temos a tradicional, que ela se inicia com o chamado Friends and Family. Muita gente brinca de FFF, né? Friends, Families and Fools. Uma brincadeira no inglês, né, do idiota. Mas na verdade é porque é aquela pessoa que é próxima ao empreendedor, que ela acredita nele, nos sonhos dele, e ela investe sem nenhum tipo de profissionalismo nesse exato momento. Muitas vezes é apenas um PowerPoint, uma ideia. Então esses são os chamados Friends and Family. Na minha época, quando eu comecei a captar dinheiro, lá em 2009, era fundo de Venture Capital. Era só isso que tinha, né? Private Equity para empresas maiores, e era isso. De lá para cá o mercado foi sofisticando, foi facilitando. Eu digo que é como se fosse uma corrida de bastões. Alguns pegam o bastão do início até outra parte, e esse bastão vai sendo passado de ponta a ponta. Então, essa primeira fase é o Friends and Family. Depois a gente tem um anjo, que é onde vocês entram. Quem que são anjos, né? Anjos basicamente são empreendedores executivos que têm recursos, ganharam dinheiro fazendo outras coisas da vida, trabalhando nas suas empresas, e hoje tem um percentual do recurso que ele quer colocar nesse tipo de investimento de startup, que são investimentos que têm risco, no entanto, que têm um potencial de retorno muito bom. Então, o que a gente observa de boas práticas de investidores anjo, você não vai colocar todo o seu dinheiro investido numa startup, né? Porque tem risco, é sabido que tem risco. Algumas vão dar certo, outras não vão dar certo. O que você vai fazer é, você vai diversificar o seu portfólio, de acordo com o seu apetite para o risco, você vai pôr um percentual que você já põe em fundos de investimento, em imóveis, fundos imobiliários, uma série de... E você vai separar um percentual desse valor que você tenha para investir numa startup. Então, dentro desse mundo de investidores anjos, né, o que você teria que fazer se você estivesse sozinho fazendo isso? Você ia ter que arriscar. Escutou de uma startup, vai lá e põe aquele percentual, vamos supor que seja 10% do seu patrimônio. Você vai lá e coloca aquele percentual em uma startup só, que um primo, um amigo, um tio indicou. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que, como eu disse, é arriscado. E você colocar todos os ovos numa mesma startup, principalmente no modelo de negócio que você ainda não conhece, é arriscado. Você pode perder todo esse dinheiro. Ele pode demorar muito a dar retorno ou pode não dar retorno algum. Então, a partir daí, começaram a existir iniciativas, que, na minha opinião,
a melhor delas no Brasil, a mais completa, é a BR Angels, que são grupos de investidores anjos. Então vou dar um exemplo, ao invés de você colocar 100 mil reais, 200 mil reais em uma única empresa, você vai juntar com outros empreendedores, vamos supor que tiver 10 empreendedores que vão colocar 200 mil reais cada um para investir em startup. Então 10 vezes 200, nós temos 2 milhões de reais. Então você vai investir, por exemplo, em 10 empresas, nesse exemplo, 20 mil reais em cada uma delas. O que isso vai te permitir? Diversificar o seu portfólio. O que mais que você tem quando você faz via um grupo, né, como a BR Angels, que é o caso aqui? Você tem pessoas, você tem profissionais que já entendem, que já fizeram centenas de avaliações de startup, que já fizeram inúmeros investimentos, já tiveram exits, já conhecem esse mercado. Então você não vai entrar no escuro. E o legal do grupo é você realmente entrar junto com outras pessoas, né? Você ter essa oportunidade de ter um grupo que avalia, um grupo que faz análise, um grupo que vota quais vão ser apresentadas, e aí, junto com o seu voto, junto com a sua decisão, você ter a oportunidade de entrar nesse investimento. Então, dessa forma, você minimiza exponencialmente seus riscos. Essa é a grande vantagem de você fazer parte aqui desse grupo. Outra grande vantagem é o aprendizado. Sim, você investindo em uma startup, você vai ter um enorme aprendizado para a sua vida. Você vai aprender como que essas empresas de tecnologia, de crescimento em alta velocidade funcionam. Você vai ter conselheiros, amigos, investidores que participam. Você vai ter uma chance de observar de cadeira cativa, né, o que está acontecendo em uma startup nesse ambiente. Talvez para a sua empresa, que você seja executivo ou empreendedor ou dono dessa empresa, você começa a aprender como que funciona nesse tipo de ambiente. Você vai ter com certeza muito aprendizado para levar para o seu negócio também. Outros pontos importantes, né, de participar desse ambiente. Estando dentro do ambiente, você vai ter, além das empresas analisadas, toda a parte jurídica, toda a parte societária, né, toda a due diligence que é feita, você não vai ter que se preocupar com isso, né? Já vão ter os advogados que vão estar fazendo isso, pessoas que vão estar analisando, olhando. Então você realmente consegue participar desse processo de forma bem passiva, caso queira. E caso não queira, existem várias formas de você participar mais ativamente. Você é sempre muito bem-vindo dentro da BR Angels para participar dos grupos de análise, né, que a gente chama de screening, fazer essa primeira análise da startup, dos grupos de avaliação, das mentorias aí startup. Então, basicamente, você vai estar entrando em um ambiente muito acolhedor, um ambiente muito bacana, que vai te trazer toda essa oportunidade de aprender investindo em startup e também, naturalmente, de ter bons lucros na medida que elas vão dando as suas saídas, as suas vendas. Então, dentre as melhores práticas, algumas que eu sugiro que você faça, que você se engaje, são: primeira, diversificar seu portfólio. Então veja o recurso, separe um recurso específico que você vai fazer esses investimentos e pense em distribuí-los em 3, 4, 5, 10 startups. Não precisa ter pressa, você não precisa sair alocando esse recurso com pressa. Vá, participe, veja aquelas que ressoam com você, né, de acordo com o bet que você está. Alguns são requeridos que você entre com o grupo, outros você escolhe. Então avalie essas circunstâncias, mas separe esse percentual dos seus recursos. Lembre-se que o retorno você não pode tirar isso aí em 6 meses, 1 ano, 2 anos, isso depende das startups, depende do momento que elas têm um evento de liquidez. Então você tem que saber que esse é um recurso que ele vai estar lá alocado por esse período. É muito importante que você se lembre disso. O que são situações de exit, né? Possibilidades de exit? É quando a gente vai para a segunda fase, né? Você lembra que no início eu disse Friends and Family, anjo. Depois de anjo, o que a gente tem? A gente tem os fundos de investimento seed, ou semente. Esses fundos são fundos mais estruturados, com um gestor, onde pessoas investem no fundo e o fundo escolhe. E nesse caso você fica apenas passivamente, sem controle nenhum. É como se fosse um fundo de investimento de um banco. Você larga seu dinheiro lá e ele fica acontecendo. Então esse é um segundo estágio, né, da passagem de bastão. Depois a gente tem a terceira passagem de bastão, que aí sim ela vai para os Venture Capitals, que são fundos também, no entanto com tickets maiores. Eles investem no momento da empresa que ela já está num estágio maior de crescimento. E por fim as saídas de vendas para estratégico, de vendas para M&As, de IPOs possíveis no futuro. Então essa é toda a passagem, né? Então perceba que cada investidor entra em um momento específico.
Então, friends and family, geralmente, né, entram no início. A empresa não provou o modelo de negócio, não provou gestão, não provou nada, tem um PowerPoint. Depois, anjos, você já tem algo, você já começa a analisar, ele tem um spread ali, né? Quanto que investe um anjo mínimo? Depende. 1 milhão, 2, até 5, depende, né? O que é o volume. Isso não é muito estabelecido, não existe uma lei para isso. É muito uma análise. Depois os fundos de seed, né? Que eles vão para um patamar maior, a empresa já está no momento de growth. Depois os ventures, né? A empresa já está dando aquela rampada. E por fim os private equity ou IPO, que a empresa já está mais madura lá em cima. Eu gosto sempre de fazer analogia com o confinamento, a produção bovina, né? Então a gente tem a cria, a recria, a engorda e o abate. As 4 fases. Tem fazendeiros que estão mais na primeira fase de cria, outros de crescer o bezerro, outros de engordar o boi, outros da fase do abate, né? Então eu gosto dessa analogia porque dentro do setor de startup também existe. A diferença é que não é o abate, né? É o evento de liquidez. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Em breve estaremos com mais conteúdos para você. Deixe seu like, deixe seu comentário. Estamos à disposição para te responder perguntas e te ajudar aqui na BR Angels no que for necessário. Desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus.